Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos fazer mais um estudo expositivo do livro de Atos dos Apóstolos e eu quero convidar você a abrir as Escrituras no livro de Atos, o capítulo 19, e vamos fazer a leitura da última porção desse capítulo, que pega do versículo de número 30 até o versículo 41. Atos 19, os versículos 30 a 41 dizem assim: Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito sobre a nossa mente nesse instante. Bondoso Deus, abençoe a nós esse instante, nos dá instrução que vem da Tua Palavra, o Teu Espírito para que possamos entendê-la com clareza. Nós somos gratos a Ti por cada um desses encontros em que podemos estudar sobre a igreja nos seus primeiros dias. Assim nós oramos certos da Tua direção e pedimos, ó Deus, mais uma vez, que Tu capacite a nossa mente tão limitada para entendermos o ensino da Palavra Santa. Assim oramos, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós finalmente vamos encerrar a série de estudos nesse capítulo 19 do livro de Atos. Paulo, aqui na cidade de Éfeso, rendeu a nós 8 semanas de estudos. Então, nós estamos há 2 meses estudando essa porção de Paulo, aqui no livro de Atos, dirigida à igreja de Éfeso. E a parte final desse capítulo nos mostram aqui elementos que são comuns na vida de todos aqueles que se dispõem à pregação do Evangelho. O primeiro elemento que nós vimos foi a sensibilidade e a determinação. O segundo elemento foi a oposição, vimos semana passada. E hoje veremos a ousadia seguida do cuidado divino. Então vamos olhar verso a verso e entender a proposta desse texto para nós no dia de hoje. Versículo 30.
Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Querendo este quem? Paulo, é de quem o texto está falando. O tumulto que começou com um grupo de ourives, agora envolvia grande multidão. Mas, meus irmãos, é digno de nota observar aqui que Paulo, mesmo diante de uma multidão tão grande e enfurecida como aquela, Paulo se dispôs a apresentar-se ao povo. Ele teve disposição para ir ao teatro, onde a multidão estava reunida. E ele estava disposto a comparecer perante uma massa embrutecida e irracional como aquela, por dois motivos. O primeiro motivo, a sua missão de pregar o Evangelho. Então, ele havia recebido do Senhor Jesus essa ordem de pregar o Evangelho e, de uma forma particular, pregar aos gentios, aos povos não judeus. Ele estava consciente do seu chamado, principalmente por causa da igreja que havia enviado a ele, que foi a igreja de Antioquia da Síria. Então, os irmãos daquela igreja, eles oraram, pediram orientação de Deus e o Espírito Santo indicou que Paulo e Barnabé, na primeira viagem, saíssem para aquela missão de evangelizar os gentios, e agora Paulo e Silas e outros companheiros estão nessas outras viagens, exatamente agora a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele estava disposto a cumprir a sua missão de pregar o evangelho, e nada poderia detê-lo. Então, mesmo aquela multidão ensandecida, aquela multidão enlouquecida, irracional, embrutecida, ela não tinha poder para intimidar a Paulo. E o segundo motivo que levou Paulo até o teatro, com certeza, foi o seu coração pastoral. Então, Paulo ficou agitado com aquele movimento quando percebeu que os seus amigos foram levados ali, Gaio e Aristarco, eles arrebataram e tomaram aqueles dois irmãos em Cristo, né, para que se explicassem sobre toda aquela situação que estava acontecendo na cidade por causa da pregação da mensagem de Paulo. Então, Paulo, o seu coração pastoral falou muito alto e ele ficou muito preocupado com a situação de Gaio e de Aristarco diante daquela população enfurecida. Então, duas questões nos desafiam aqui nesse instante. A primeira delas, quando nós consideramos que Paulo teve a disposição para pregar o Evangelho, não obstante a multidão estar enfurecida contra ele, se nós temos esse entendimento de que é urgente a pregação do Evangelho. Então, as pessoas são tão embrutecidas quanto naqueles dias. Só quem tem entendimento que a mensagem do Evangelho é urgente é que desafia uma multidão como aquela. Então, de repente, eu e você estamos sendo chamados, nas multidões de hoje, que continuam embrutecidas para as coisas de Deus, para pregarmos o Evangelho para eles. E também chama atenção esse coração pastoral que Paulo tinha, essa preocupação, que coragem, né? Que preocupação que ele tinha com os irmãos e que confiança que Paulo tinha em Deus. Paulo estava desejoso de defender o Evangelho, Paulo estava pronto para enfrentar os adversários e Paulo estava pronto para proteger as suas ovelhas, o seu rebanho, a sua igreja. Mas o texto diz que os seus discípulos não permitiram, né? É muito interessante esse primeiro versículo, porque ele talvez responda para nós algumas questões que estão pendentes em algumas cartas que Paulo escreveu. Vamos olhar, por exemplo, eu quero convidar você a abrir a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo 32, a primeira parte, Paulo diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras. Meus irmãos, aquela turba enfurecida era como feras. Alguém disse que uma turba é um monstro de muitas cabeças e nenhum cérebro.
Então, Paulo poderia estar usando o sentido figurado, possivelmente, quando escrevendo aos Coríntios, ele disse que, como homem, ele havia em Éfeso lutado contra feras. Também, quando Paulo escreveu aos Coríntios a segunda carta, o capítulo 1, versículo 8, Paulo disse assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, uma multidão ensandecida, enlouquecida, tomada de grande ira, podem ter criado este sentimento de tribulação que vai acima das forças. Então, Paulo poderia estar se referindo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, a esse momento que ele vivenciou na cidade de Éfeso. Também é digno observar, quando Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 16, os versículos 3 e 4, Paulo faz uma anotação sobre dois servos muito valorosos. E nós não conseguimos entender muito bem o motivo. Então, presta atenção, Romanos 16, os versículos 3 e 4 dizem assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós não temos um relato claro das Escrituras de quando Priscila e Áquila interviram arriscando a vida, arriscando as suas cabeças por causa de Paulo, a não ser que nós entendamos que foi esse evento de Éfeso, onde Priscila e Áquila ficaram pastoreando a igreja quando Paulo chegou, eles que antecederam, que estavam ali na cidade de Éfeso. Então, nesse momento que o texto bíblico diz que os irmãos impediram a Paulo de ir até o teatro, pode ser que Priscila e Áquila estivessem envolvidos com esses irmãos que não permitiram a Paulo se arriscar tanto. E talvez eles tenham se colocado na linha de frente para tentar resolver aquela questão. O versículo 31 diz assim: também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Então vocês percebem que era uma tensão muito grande. Além dos amigos crentes que procuravam proteger Paulo, também os asiarcas. Quem eram os asiarcas? Eles eram altos funcionários da província. E eles suplicavam a Paulo que não arriscasse a sua vida indo até ao teatro. Então, essa é uma das facetas mais fascinantes dessa história. A palavra asiarcas aqui, em grego, asiarques, era um título oficial, era um título dado àqueles a funcionários leais do Império Romano. Então, esses asiarques ou asiarcas, esses oficiais do Império Romano, eles estavam reunidos em Éfeso, dentre muitos lugares que era o trabalho deles, para presidir sobre jogos públicos e rituais religiosos no festival em honra dos deuses e do imperador. Então, quando nós pensamos nesses asiarcas como esses funcionários leais ao Império Romano, das duas uma. Ou eles haviam se tornado crentes também, e por isso eles estavam preocupados com a segurança de Paulo, ou eles eram amigos de Paulo. Possivelmente esta segunda possibilidade. E aqui, meus irmãos, uma lição importante para a nossa vida. É muito significativo nós pensarmos aqui a influência, né, e o poder do crente na vida de outras pessoas, até de pessoas que não defendem a causa cristã. Então, esses asiarquês, eles defendiam as questões dos deuses da cidade. Eles não estavam totalmente voltados para o Deus dos judeus.
Então, se eles não eram já convertidos, então eles estavam envolvidos com as questões religiosas da cidade. E ainda assim, eles olham para Paulo com muito apreço. Eles respeitam o Deus anunciado por Paulo. A pergunta é: como olham para nós as pessoas com as quais nós nos relacionamos, aquelas que não professam a mesma fé que nós temos professado? Aquelas que não frequentam uma igreja cristã, aquelas que não creem na Bíblia como nós cremos, como que elas olham para nós? Aquelas altas autoridades olhavam com muito respeito para Paulo e se preocupavam até mesmo com o bem-estar físico de Paulo. Eles não queriam que Paulo se arriscasse, estando perante aquela multidão, de repente fosse apedrejado, que Paulo corresse o risco de morrer. O versículo 32 diz assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, aqui assembleia, no grego, eclesia, é uma palavra usada aqui para aquela reunião que aconteceu no teatro. Mas em outros lugares das Escrituras Sagradas, nós encontramos essa palavra com o significado de igreja. E a conotação é de ordem e de paz, o contrário do que nós encontramos aqui no texto. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 14, o versículo 28 e o versículo 33, diz assim: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós temos aqui a mesma palavra usada para assembleia, mas aqui a conotação é de paz, é de harmonia, é de ordem, o contrário daquilo que estava acontecendo ali na cidade de Éfeso. Como a maioria dos motins da verdade, né? Aquele encontro foi marcado pelo caos e pela irracionalidade. E aqui é muito interessante nós observarmos o senso de humor de quem escreveu o livro, que foi Lucas. Ironicamente, né? Ele diz para nós aqui que a maioria das pessoas não sabiam nem por que motivo elas estavam ali. Uns gritavam de uma forma, outros de outra. E na parte final ele coloca, né? Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Olha o versículo 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Meus irmãos, quem era Alexandre? Nós não sabemos quem era esse Alexandre e nem a razão pela qual eles fizeram isso. O que nós podemos entender, considerando aqui o texto, é que possivelmente ele estava tentando apresentar uma defesa, mas não é uma defesa a favor do evangelho, era uma defesa a favor dos judeus. Então vocês se lembram, esses estudos que nós estamos fazendo, que os judeus sempre se apresentaram como inimigos dos cristãos. Então aqui parece que esse Alexandre, ele não é um representante dos cristãos, ele é um representante dos judeus. E ele está com a preocupação aqui de declarar que ele e o povo que ele representava, os judeus, não tinham conexão alguma com Paulo. Mas os judeus, assim como os cristãos, se opunham à idolatria. Então, dessa forma, eles também estavam sob a ameaça do povo de Éfeso, que eram gentios. Então, daí a preocupação desse Alexandre em defender a si e ao seu povo judeu, aqueles judeus que não estavam seguindo a Paulo, aqueles judeus que não eram cristãos, aqueles judeus que eram adeptos do judaísmo. A diferença aqui é que Paulo, em suas pregações, ele é mais agressivo que esse Alexandre. Ele alcançou muito mais sucesso
na conquista de pessoas convertidas ao cristianismo do que os judeus haviam alcançado com suas pregações adeptos ao judaísmo. O judaísmo e o cristianismo, ambos, buscam discípulos. Então, o que se percebe é que o judaísmo ele estava perdendo espaço, o cristianismo estava crescendo. Então, esse Alexandre e os judeus tinham inveja dos cristãos e eles estão querendo defender a si mesmos nesse momento. O versículo 34 diz: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, quem reconheceram? O povo da cidade de Éfeso. Todos a uma gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então vamos por etapas aqui. Olha essa parte do texto. Reconheceram que ele era judeu. Então nós temos uma questão muito clara aqui. Um preconceito racial. Em pouco tempo, né, dessa multidão aqui tomada por essa situação provocada por Demétrio, manifesta-se o preconceito racial. Então, quando o judeu Alexandre foi chamado à frente para falar à multidão, o texto diz: reconheceram que ele era judeu. Então, o primeiro preconceito é o preconceito racial. Depois veio o preconceito religioso. A multidão sabia que os judeus não aprovavam ídolos e não honravam a deusa Diana. Então, a única coisa que protegia os judeus era a lei romana, porque a lei romana concedia aos judeus, tanto quanto aos efésios, liberdade religiosa. Então, meus irmãos, a questão envolvida é a questão da idolatria. O Salmo 135 diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, a multidão, ela não queria entender essa distinção. Fizeram Alexandre calar-se e gritaram o nome de Diana por 2 horas seguidamente. Versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então, olha aqui, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo. Demétrio foi o responsável de iniciar aquele tumulto. E ele perdeu o controle daquele movimento. Então, ele inicia um movimento e ele perde o controle daquele movimento. Alexandre, que representa os judeus, foi impedido de falar. E a multidão ensandecida, ela grita por quase 2 horas. Então, naquele momento que as coisas ficaram caóticas e que se perdeu o controle, era necessário que alguém assumisse uma liderança. E é muito legal nós olharmos o texto aqui, que o motim vai chegar ao fim sem a intervenção de Paulo. Não é a primeira vez que isso acontece, nós já estudamos isso. O Senhor, mais uma vez, usou um oficial romano para proteger o seu povo. Então, o termo aqui, escrivão, gramateus, em grego, refere-se a um mestre da lei. Então, na verdade, era um servidor público. A posição dele talvez pudesse ser comparada, alguns diriam, como a de um prefeito, uma posição supervisionada por Roma. Então, ele era um magistrado importante na cidade que conseguiu apaziguar os ânimos. Então, a pessoa adequada para assumir o controle da Assembleia e receber os apelos dos artífices de prata e também os apelos daqueles judeus que estavam com medo de que
houvesse uma revolta contra eles, como também estava pronto para receber os apelos daqueles que eram chamados de os do caminho. Então, finalmente, com o controle, a autoridade desse escrivão, o povo se cala. Então, depois de 2 horas de gritaria, o escrivão da cidade, ele consegue dominar toda aquela multidão que estava enlouquecida e consegue manter a paz. Então, sabiamente, o que esse escrivão fez? Ele usou o mesmo argumento do ourives Demétrio. Vocês lembram que semana passada nós falamos que Demétrio ele usou o argumento da religião, usou o argumento também patriótico de que Éfeso era a cidade que guardava o templo de Diana. Então o escrivão argumentou seguindo a mesma linha de pensamento de Demétrio. Ele mostrou que, na verdade, o comportamento do povo era equivocado. Então ele diz para o povo: todos sabem que a cidade de Éfeso é a casa da deusa Diana. Então, sabiamente, ao se expressar desta maneira, o escrivão está ganhando a simpatia da cidade. Então, ele está usando esse elemento a seu favor. E depois, então, ele vai mostrar que a questão da economia não ia sofrer os danos que Demétrio e seus companheiros estavam falando. Então, uma vez que todos sabiam que a cidade era guardiã da deusa Diana e do templo construído em honra a Diana, o povo da cidade podia ficar tranquilo, porque as pessoas continuariam a visitar a cidade de Éfeso para cultuar Diana ou Ártemis, né? E continuariam a comprar os nichos de Diana, né? Que representavam o templo, que representavam a própria Diana. Então eles deveriam parar de fazer aquele barulho, aquela confusão, porque aquilo não significava nada. A implicação é que os turistas continuariam frequentando a cidade, gastando dinheiro na compra dos ídolos. Então, no meio daquela multidão ensandecida, havia um homem sensato, o escrivão. Então, em Éfeso, a figura aqui desse escrivão nos mostra uma autoridade muito respeitada, muito mais do que um mero auxiliar administrativo, como alguns entendem. A gente percebe que, na verdade, ele tinha uma posição de muito respeito dentro da cidade de Éfeso. O versículo 36, ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Então foi o que nós falamos já aqui, né? Era melhor a multidão manter a calma. Eles estavam agindo de forma precipitada. E no versículo 37, ele continua o seu argumento. Se na primeira parte ele usa como estratagema o mesmo que Demétrio usou, ele apela para a religião para acalmar o povo, agora no versículo 37, observa o que ele diz. Porque estes homens, que homens? Gaio e Aristarco. A gente percebe lá no versículo 29. Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo, que foram capturados por aquela multidão e levados para o teatro. Então, no versículo 37, ele diz: porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Não havia nenhuma acusação formal contra Paulo e seus companheiros de serem eles sacrílegos, por terem falado mal da deusa Diana. Então, o escrivão defende Paulo e seus companheiros Aristarco e Gaio das acusações de sacrilégio e de blasfêmia. O versículo 38 diz: portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiência e procônsules que se acusem uns aos outros. Então ele advertiu aquela multidão de que se houvesse queixa legítima contra Paulo, contra Gaio, contra Aristarco, né? Aqueles que tinham a queixa, Demétrio e os demais ourives,
deveriam tornar essa queixa conhecida por meio de um tribunal de direito. Versículo 39. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Então, eles deveriam formalizar alguma acusação perante as autoridades competentes. Então, quando a autoridade competente estivesse presente na cidade para julgar os casos, eles deveriam apresentar, então, a queixa deles à autoridade competente de Roma. Versículo 40. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Aqui, meus irmãos, nós temos algo que chama a nossa atenção, é que alguns estudiosos, firmados nesse versículo, alegam que, na verdade, o escrivão da cidade, em nenhum momento, ele está defendendo a igreja. Ele está defendendo a lei e a ordem. Ele está defendendo os interesses da cidade e os seus próprios interesses. Porque, como autoridade representante do Império Romano, ele poderia ser chamado a atenção e ser punido por causa do culto que havia sido provocado na cidade. Então, ele alerta sobre as implicações políticas daquele tumulto. Éfeso era uma cidade livre, então eles tinham liberdade para atuar em muitas áreas, até mesmo em alguns julgamentos. E ele, o escrivão, ele seria duramente pressionado a dar explicações legítimas a Roma sobre aquele alvoroço. Roma permitia a liberdade religiosa, mas Roma agia com muita dureza e crueldade quando os limites estabelecidos não eram observados. Então a cidade poderia ser privada de algumas das suas liberdades, o que os romanos fariam de bom grado. O título de cidade livre, concedida a Éfeso e algumas outras cidades, era por algum serviço prestado a Roma ou por interesses políticos. E os romanos, eles teriam a maior alegria em retirar esses direitos das cidades gentílicas. Então aqui o escrivão de Éfeso, altamente respeitado, ele alerta a cidade. Então vai despedir a multidão. E a gente observa no texto que ninguém protestou. Todos humildemente obedeceram. A multidão se dispersou e os cristãos ficaram livres daquela situação constrangedora na qual eles estavam ali inseridos. Demétrio tentou seduzir e enganar as pessoas. E uma multidão acreditou nas mentiras e ficaram enfurecidos, transformaram-se numa turba, né? Como eu disse aqui, né, uma turba, alguém disse que é um monstro de muitas cabeças e nenhum cérebro. O texto fala que ninguém sabia nem o motivo pelo qual eles estavam ali. Mas Deus foi capaz de acalmar aquele alvoroço. O que aconteceu como resultado do discurso do escrivão? Aconteceram algumas coisas muito dignas de nota aqui. Primeiro, Paulo foi inocentado de qualquer ação ilegal, religiosa ou política. Em segundo lugar, a revolta dos ourives fracassou. Em terceiro lugar, as pessoas se acalmaram e foram embora. Em quarto lugar, Deus mais uma vez protegeu Paulo e a igreja de Éfeso através das sábias palavras do escrivão da cidade. Então, alguns vão dizer que o escrivão estava defendendo a sua própria causa. Outros vão entender que ele estava defendendo a causa do evangelho. O que nós entendemos é que Deus, o seu imenso poder e sabedoria, usou alguém que não era da igreja para proteger a igreja. A Bíblia diz que nem as portas do inferno têm o poder de prevalecer contra a igreja de Cristo. E finalmente aqui, o último versículo, e havendo dito isto,
dissolveu a assembleia. Então, mediante estas palavras do escrivão da cidade, a assembleia foi dissolvida, a turba se desfez. Então, diante de toda aquela situação, nem Paulo e nem seus companheiros se acovardaram, né? Como nós podemos perceber, é que fizeram aqueles judeus que se dispersaram. Paulo e os cristãos mantiveram-se firmes diante da multidão. E como sempre temos visto no livro de Atos, o principal pedido que os apóstolos faziam a Deus era por ousadia e intrepidez ao pregar o evangelho. Eles não pediam para que os inimigos fossem afastados. Eles não pediam nas suas orações para que fossem poupados de sofrimento. Eles não pediam por melhores condições para pregarem ou para executarem a obra de Deus. Eles estavam cientes de que para fazer a obra do Senhor deveriam vivenciar ou enfrentar situações insalubres, inimigos vorazes, pessoas sem escrúpulos. Eles sabiam que diante de tudo, de todas essas situações adversas, eles precisavam de coragem, de ousadia, de intrepidez. Eles entendiam que quando Deus abre porta para a pregação do Evangelho, ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Meus irmãos, a Diana dos Efésios, ela foi envergonhada naquele dia. Se você for hoje na Ásia, você não vai ouvir ninguém dizendo, né? Grande é a Diana dos Efésios. E por quê? Porque ninguém adora mais a deusa Diana. Não é exagero dizer que não há uma alma viva no mundo de hoje que adora a Diana dos Efésios, a ponto de criar um movimento, uma turba de gente gritando por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Enquanto isso, é fato que milhares de milhares, milhões, adoram a Jesus e estão dispostos a morrer por Jesus. Você diria que outros deuses tomaram o lugar de Diana ao longo da história? É verdade. Outros deuses e deusas têm tomado o lugar de Diana ao longo da história. Mas assim como Diana foi envergonhada e foi derrotada por Cristo, esses outros deuses e deusas também serão. E principalmente a derrota final no dia do grande julgamento. Então, quando nós falamos sobre idolatria, isso não é provocação de gente crente, não. Falar sobre idolatria não é coisa de crente. Falar sobre idolatria é coisa da Bíblia. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meus queridos irmãos, nós podemos contemplar o término desse capítulo, em que Paulo já havia proposto deixar Éfeso, que uma porta se abriu para ele e ele aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. Então, a igreja de Éfeso experimentou um começo glorioso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras do Apocalipse, nós percebemos que as últimas palavras de Cristo sobre a igreja de Éfeso são assustadoras. Lá em Apocalipse capítulo 2, Cristo falando contra Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que aconteceu com aquela igreja? Aconteceu que o coração daquele povo ficou frio, que o entusiasmo daquele povo secou, né? E uma igreja, ela cessa de ser igreja quando ela não serve mais ao seu mestre, com genuíno amor e dedicação. Então, lamentavelmente, a igreja de Éfeso deixou de existir, assim como a cidade. Hoje,
naquela região nós temos as ruínas e a lembrança de uma cidade e de uma igreja que perdeu o amor e a capacidade de ser luz no meio das trevas. Sendo assim, eu quero encerrar com a seguinte aplicação: como anda o seu amor pelo Senhor da igreja? Que mudanças você precisa fazer em sua vida para que o seu amor para com o Senhor da igreja seja restaurado? Você, na sua vida como pregador do Evangelho, você, minha irmã, como pregadora do Evangelho, você tem ousadia e coragem para pregar o Evangelho sem ficar esperando por ocasiões propícias, mas assim como Paulo, você aproveita a circunstância, você aproveita o momento para pregar o Evangelho? As Escrituras nos mostram que Paulo, falando a Timóteo, ele disse assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então, meus irmãos, eu encerro aqui esse capítulo trazendo à lembrança os 3 pontos nos quais se envolvem todos aqueles que dispõem no coração pregar a palavra de Deus. Primeiro, são pessoas sensíveis e que têm um objetivo muito claro. Sensíveis ao Espírito Santo e cujo objetivo é a glória de Deus. Fazer o nome de Jesus conhecido em todo lugar. O segundo elemento aqui presente na vida dos pregadores do Evangelho é entender que a oposição faz parte da caminhada cristã. Não somente, meus irmãos, nós esperamos que o mundo se oponha a nós, mas nós mesmos devemos nos opor ao mundo, porque as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Nós devemos fazer oposição ao mundo. Nós não podemos nos calar naquilo que o mundo se levanta contra o ensino absoluto das Escrituras. O mundo é relativista. As Escrituras nos apresentam valores absolutos e nós continuamos a crer nos valores absolutos da palavra de Deus, sim. E por fim, a ousadia, assim como Paulo teve. O teatro compunha ali mais de 20.000 pessoas naquele local e Paulo estava disposto a morrer perante aquelas mais de 20.000 pessoas para defender a mensagem do Evangelho, para se opor aos seus adversários e mostrar que eles estavam pregando a mentira e para defender Gaio e Aristarco, defender as ovelhas, defender o rebanho, defender a igreja. Então, meus irmãos, nós também precisamos ter no coração essa ousadia e o entendimento de que Deus tem cuidado de nós. Por isso o nosso tema, ousadia e cuidado divino. Paulo foi ousado e Deus cuidou da igreja. Deus cuidou da igreja calando a boca de Alexandre. Alexandre não conseguiu falar coisa alguma. Na defesa de Alexandre, ele haveria de acusar os cristãos. E Deus agiu cuidando da igreja também por meio daquele escrivão, em que defendeu os interesses da cidade, mas ao fazer isso, trouxe proteção para os cristãos naquele momento. Então, a nossa oração é que Deus conceda a nós que pregamos a palavra, e todos aqueles que professam a fé em Jesus precisam ser pregadores da palavra, porque a Bíblia quem diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura, que Deus conceda a nós a graça de continuarmos proclamando o Evangelho nesse mundo que não quer ouvir, porque as multidões continuam como naqueles dias, ensandecidas, enlouquecidas, embrutecidas, com ira total. Eles não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Mas nós teremos sensibilidade, determinação, vamos nos opor aos ensinos desse mundo, vamos ter ousadia e vamos crer que Deus vai nos conduzir, que Deus vai nos dirigir, que Deus vai manter a sua boa mão sobre as nossas vidas.
Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco, por essa oportunidade de encerrarmos esse capítulo nesta viagem realizada por Paulo e o trabalho missionário realizado na cidade de Éfeso, que tantos frutos trouxe para toda aquela região. É triste quando nós olhamos para a história e essa igreja, que foi uma referência, ela deixou de existir. Tem compaixão de nós, ó Deus, que nós sejamos referência por todos os nossos dias, assim como aqueles asiarcas e aquele escrivão foram influenciados pelo trabalho de Paulo, que também as pessoas sejam influenciadas por meio do evangelho que nós temos pregado. Assim nós oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.